Manda, Vinheta. Um colecionador de espadas. Eu gosto de espadas machados também. E outro dia eu fui numa festa fantasia vestido de... Samurai. De Knight, de cavaleiro medieval. E me barraram porque eu tava com uma espada. Então eu queria saber como que é a legislação para quem anda com armas brancas. Na realidade, não há nenhum crime, tá? Não há nenhum crime. Lógico, um ambiente, uma festa que seja de uma... privada, a pessoa pode dizer não, o vinheteiro não vai entrar com uma espada nesse lugar, nem a pau, né? Que aqui ninguém é maluco. Sobretudo a pau, não, nem a espada. Nem a espada. Dá um dado aqui na negócio de facas. O Reino Unido, uma pesquisa, desculpa, Benê, só para falar no negócio das facas, porque eu achei importante. Em 2018 foram registrados 285 casos de esfaqueamentos fatais na Inglaterra e no país de Gales. O maior nível desde o início dos registros 70 anos atrás. Parabéns, Adélio. Então está havendo um crescimento de crimes fatais, ou seja, morte, de pessoas que usam facas, porque você não tem acesso a armas fácil no Reino Unido. Então, assim, quem quer matar mais do que isso, vai usar qualquer coisa. É o exemplo da meia calça. Caminhão início também. Isso, mais do que isso. Olha só, eu tive em Londres no começo desse ano fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, tá? Passei 10 dias lá pesquisando sobre essa questão do aumento da criminalidade, principalmente em Londres, né, que explodiu, né? E é um dado puta cara, sério, desculpa, você vai pra Londres pra pesquisar a arma, né? O cara não passa férias, né? Parabéns. Exatamente. Foi isso mesmo, né? E assim, tive nas poucas lojas de armas que ainda existem lá, conversei com atiradores esportivos, com policiais. O mais assustador foi a minha conversa com os policiais, né? É realmente assustador. Se você acha que é difícil ser policial no Brasil, tente ser policial em Londres. É surreal. Porque eles estão de mãos amarradas, eles não podem fazer absolutamente nada. A coisa é tão maluca que, olha só, se um policial numa viatura, ele verifica, ele vê um roubo. O cara rouba uma velhinha, tomou a bolsa dela e saiu de moto, tá? Ele começa a acompanhar, que lá ele também não pode mais falar perseguir. Aí ele passa para a central, que ele está pedindo autorização para acompanhar. É muito educado, policial. Isso. Aí vamos dizer que a central dê autorização. E aí ele começa, na prática, a perseguir esse criminoso. Se o criminoso tirar o capacete e jogar, que é o que eles fazem, o policial é obrigado imediatamente a parar a viatura. O que você acha do policial brasileiro? Por quê? Porque se ele cair e morrer, a culpa foi do policial. Meu Deus. Você tá zoando. Esse é o nível. Não, juro. Ô, Benê, um amigo meu brasileiro, conversei, só um minutinho, Emílio. Conversei lá, ele saiu da polícia londrina, foi ser bombeiro agora porque ele não aguentava mais. Né, depois de quase 10 anos na polícia de Londres. Regras de engajamento. E aí o negócio de faca. E aí, o que isso tá no livro da Joyce Malcolm, né, o Violência e Armas, uma experiência inglesa. Que assim, mesmo quando, né, as armas eram completamente liberadas na Inglaterra, o número de crimes com faca sempre foi maior. Independente de haver armas presentes ou não. É um fator muito inglês, né? Mesmo ela não consegue explicar muito bem. Os armamentistas sempre citam a Austrália como contraponto. Isso é uma bobagem, né? É gente que não conhece o mínimo desse tipo de pesquisa. A Austrália, primeiro que ela não sofreu uma proibição, ela teve uma restrição do tipo de armamento. Então eu sei porque eu tenho um amigo, inclusive australiano, o cara adora arma, não sei o quê. Ele tinha na época ele tinha uma 9mm, e aí o governo chegou e falou assim, não pode mais arma semiautomática, pistola, carabina, etc. O que ele fez? Entregou a pistola, comprou 2 revólveres, né? Mas ele continua armado, né? Então não houve desarmamento na Inglaterra, houve só uma restrição ao tipo de armamento. Você gosta de arma, né? Sim, sempre. Porque tem gente que gosta de arma, tem gente que é apaixonada por arma. Sempre. Mas eu acho que, por exemplo, a polícia brasileira, você vê, né? Eu acho que a grande diferença, porque ganha mal, o cara que faz aquilo, ele faz apaixonado por aquilo lá. Eu acho que é esse lance da polícia brasileira, porque a polícia brasileira, você vê que o cara, ele gosta do valorizado. O problema é ele o não caldo. é valorizado, ele não é valorizado aqui, mas é um cara que tem o DNA. Tem pegada. Então, a gente vê muito isso, você vê o policial, você vê que ele ganha pouco, a estrutura é meio ruim. São Paulo, acho que é o lugar que é mais ou menos melhor, mas você vê que é um cara que tem pegada. Não, São Paulo não é muito melhor, não. Vocação. É isso aí, vocação. Olha só, e um dos fatores que não está se considerando, mas eu tenho certeza que é muito forte, se houver uma pesquisa, a gente deve conseguir levantar isso, a questão dessa queda na criminalidade, principalmente criminalidade violenta no Brasil, na Inglaterra, a cada 100 mil pessoas são
mortas por homicídio. No Brasil, isso são os dados do Banco Mundial, tá? No Brasil, 31. Então, assim, se você pegar aqui onde nós estamos, é isso aí, não, uns 11 mil aqui, nessa região. É 31, O Brasil é muito... Não, na Europa, um monte de região zero. O que eu tô falando é que é difícil você medir isso, porque você tem que isolar que o fator é o desarmamento. Você não pode falar assim, lá é desarmado e faz isso. Contamina muito contra os fatos. Não, perfeito. Não, eu não tô defendendo nenhum lado, eu tô só falando da dificuldade de abordar o tema. É perfeito, né? Você tem que isolar fatores e o que nunca se fez no Brasil. Então, assim, o cara chega e fala assim, os homicídios no Brasil tiveram uma redução no crescimento. Eu adoro esse termo, né? Redução de crescimento, né? Tiveram uma redução de crescimento no número de homicídios. E foi por causa do estatuto. Opa, peraí, como é que você comprova isso? Né? Tem técnica estatística. E não existe, ninguém fez. Um campo chama econometria. Ninguém fez. Eu tenho doutorado nisso e as pessoas não sabem usar. Por isso que eu te perguntei do Thomas, que parece, eu não conheço o trabalho dele profundamente, mas parece um cara bem intencionado. A gente tem que olhar dados disso. Uma coisa é o direito. Eu, por exemplo, sou a favor da liberdade à vida, de você poder se defender. Mas, quando a gente fala de empírico, não tem ainda. Por isso que eu estou te perguntando. A gente não consegue ter um experimento. Porque como que é na medicina? Você tem o cara que toma o placebo, que é o remédio de mentirinha, e o cara que toma o remédio. Aí você mede. O que não dá para inferir seja na Inglaterra ou no Brasil, que ainda não tem estudos conclusivos disso. Não, vou fazer uma pergunta agora. Um comentário? Eu estive em Londres, na época que eu fiz o doutorado, estive na Universidade de Brands Hill, é uma universidade que forma comandantes de polícia da Europa. E lá, a comandante lá da época, da Escola Superior de Polícia lá da Europa, comentou que ser policial no Brasil é ser herói. Que ela, de vários países que ela conhecia, que havia sido feito um estudo, que o caldo social onde o policial brasileiro está imerso é um caldo caótico no dia a dia. A gente faz pesquisa em alguns países, estive na Rússia, França, Inglaterra, né, alguns países, e a gente pergunta para os policiais de lá assim, qual é o seu problema, né? E eles falam assim, é terrorismo, eles têm muita preocupação com o terror hoje, né? Não tem tanto problema na sociedade porque são sociedades mais organizadas, mais estáveis. Aí eles perguntam, qual é o seu problema? Eu falo, perturbação do sossego. Aí o quê? Perturbação é uma pessoa fazer barulho e atrapalhar a outra, e dar briga, um bate no outro, chega até a matar um ou outro. 60% das ocorrências aqui atendidas pela polícia aqui no Brasil ou em São Paulo não são de característica de polícia, são problemas sociais. Exatamente. Né? E aí eles falam, como que pode? As pessoas lá não têm educação, como é que pode isso ser um problema de polícia? E vou dizer mais pra você, mulher casada mata muito mais que revólver. E só mais um comentário, estive em Honduras, tá? Honduras foi 2014. 2014 estive lá, fiquei 20 dias, rodei lá, Tegucigalpa, São Pedro Sula. Zoado. É o quinto país que mais mata. País que mais mata. Quando eu fui em 2014, a cidade mais violenta do mundo era São Pedro Sula. Era onde mais tinha homicídio. Todo mundo anda armado. Todo mundo anda... Lá você vê HK-47, AR-15, tudo liberado, normal, né? Pra tudo que é lado. Até aquelas gangues, né? Tem tudo. Droga. Mas aí que eu falo, aí entra o caldo social, entra o cenário, aí entra outras coisas. Cultural. A gente tem notícia que lá, os Estados Unidos às vezes enche aviões de presos, de detentos, condenados deles e descarrega lá em Honduras. Quer dizer, são caldos, tem que avaliar todo esse contexto.